Bem-vindo ao OnCast, o podcast da OnTV. Aqui você vai ouvir histórias inspiradoras de empresários e empreendedores que vieram para os Estados Unidos, construíram seus negócios e hoje têm uma vida dos sonhos aqui. A gente vai trazer um pouquinho da história de vida deles, a história empreendedora, com muitos insights, muitas curiosidades e muitas informações relevantes para a sua vida. E aqui conosco hoje, então, Dr. Vinícius Bicalho. Muito bem-vindo, Vinícius. Aqui só Vinícius, né? Nossa amizade. Hoje aqui é um dia de bate-papo, né? Bem tranquilo. E a gente tem uma honra, uma satisfação enorme em você estar conosco aqui no OnCast. Roger, eu que agradeço o convite, a você, a Lely. Para mim é um prazer estar aqui, poder bater esse papo, poder falar um pouquinho da minha história e da minha trajetória com vocês. Muitas histórias vem por aí, né, Lely? Muitas histórias. E a gente já quer começar sabendo como foi que você veio para os Estados Unidos. Como foi esse sonho? Como começou tudo isso? Lely, foi um amor à primeira vista. Quando eu vim para os Estados Unidos a primeira vez, foi uma viagem, estava eu, minha esposa, mais 2 casais de amigos, aquela viagem clássica, Nova York e Las Vegas. E quando eu cheguei em Nova York, eu vi uma publicidade de um advogado. Eu tenho essa foto. Foi a primeira publicidade de advogado que eu vi nos Estados Unidos. Eu tirei uma foto. E eu comecei a observar. E eu encantei com o país, né? Enfim, a pujança dos Estados Unidos, a segurança dos Estados Unidos, enfim. E no final da viagem, nós estávamos em Las Vegas. A primeira metade era em Nova York. Eu tenho um hábito, eu não consigo dormir à tarde. Pra falar a verdade, eu consigo, só que eu não durmo à noite. Então eu evito dormir à tarde, fazer uma correção. Dá vontade de dormir, às vezes, mas eu seguro. Tem que se conter, né? Exatamente. Tem que se conter. Então nós tínhamos ido a um restaurante e todo mundo optou nesse dia de dormir à tarde. Minha esposa adora dormir à tarde. E eu fiquei no hotel, sem nada para fazer e comecei a assistir televisão. E nesse momento eu assisti uma publicidade no escritório de advocacia. E vou confessar, eu achei ela péssima. Era um advogado com um terno branco, com aquele ar meio la garantia soy yo, algo que não passava muita credibilidade. Nesse exato momento, eu comecei a pesquisar como me tornar advogado dos Estados Unidos. Eu já tinha uma carreira no Brasil, entendia que o nosso serviço, da forma que a gente vendia, poderia se conectar com algumas pessoas. Obviamente é uma comunicação diferente, a publicidade do advogado aqui é mais agressiva. Sim. Bem mais agressiva, é muito diferente do Brasil, né? No Brasil existem algumas normas, né? Mais rígidas. Mas eu percebi o seguinte, que alguns clientes não ficariam confortáveis com aquelas publicidades. Eu, honestamente, eu não acho legal um advogado que na hora dele divulgar o sucesso dele, ele pega um cheque grande, ou um ônibus plotado, igual a gente vê, escorregou, caiu, liga para o doutor fulano de tal. Eu acho que isso não passa um ar de seriedade, que é algo que eu acho importante para alguém que vai ser contratado para resolver um problema para você. Sim. Então eu falei, poxa, eu acho que há um espaço dentro do que a gente pretende fazer. E ali começou o meu sonho. Ali eu comecei a pesquisar o mercado, ver o que eu tinha que estudar, trilhar o caminho do licenciamento. Obviamente, essa foi a pedra fundamental. E a partir dali, visitei o país mais vezes, vi o ambiente que estaria oferecendo para os meus filhos. Eu falo que a minha decisão ela é muito parecida com a decisão dos meus clientes. Eu morava num excelente bairro em Belo Horizonte e teve um outro ponto, além desse ponto inicial. Isso em que ano, aproximadamente? Isso foi aproximadamente em torno de 2010, eu não lembro exatamente. E eu lembro um dia que o meu filho mais velho, ele tinha que imprimir um trabalho escolar no nosso escritório, porque a impressora de casa estava sem tinta. E ele falou, pai, posso ir no escritório imprimir? Eu falei, pode. Eu morava a 300 metros do meu escritório, Uau. Em um dos melhores bairros de Belo Horizonte. E ele foi. Na hora dele voltar para casa, eu já não tive coragem de deixar ele sozinho caminhando, porque por mais que fosse um bom bairro, já tinha assaltos à mão armada, coisas do tipo. Bate, exatamente. E aí eu constatei o que os nossos clientes constatam. Você pode ter uma boa condição, um bom plano de saúde, seu filho estudar numa boa escola, frequentar um bom clube, a festa pode ser um bom buffet, mas em um determinado momento, esse menino ele vai ter que ser inserido na sociedade. E eu falo que o que acontece no Brasil, especialmente com relação à violência, retira das crianças, dos adolescentes e dos jovens a oportunidade de desenvolver as habilidades sociais. Verdade. E eu percebo que esse é o maior motivador.
O maior motivador é a violência, depois vem seguido por insatisfações profissionais, porque o Brasil é um país que normalmente não remunera bem, então as perspectivas profissionais são menores do que aqui nos Estados Unidos, as pessoas querem buscar melhores perspectivas, melhor ambiente acadêmico, melhor ambiente empresarial, mas eu percebo que o maior motivador, no caso do Brasil, é a violência. É o gargalo principal. É o gargalo principal. Também vejo isso. Sinceramente, eu nasci em 78, então eu lembro de meados da década de 80 para cá. Eu nunca vi nenhuma sinalização de que a violência estaria reduzindo no Brasil. No início, na década de 80, roubava uma correntinha, se você desse bobeira. Hoje, se você vai num caixa eletrônico, você pode sofrer um sequestro relâmpago. Então, assim... Hoje roubam o banco da praça, roubam Exatamente. coisas... Os caixas eletrônicos não podem ficar em lugares expostos mais, nos grandes centros. Então, assim, acabou que esse outro motivador, eu falei, meu filho, talvez eu não vá ter condição de entregar um cidadão para a sociedade que eu gostaria, dele ter as experiências sociais dele. E aí eu fui fazendo um comparativo com a minha época. Eu ia de ônibus para o centro de Belo Horizonte pegar talão de cheque para o meu pai. E eu não podia fazer isso com meu filho naquele momento. Então, falei, poxa, vai casar a questão da oportunidade profissional, que eu vi que tem uma oportunidade interessante, com as questões pessoais. E a minha esposa, assim, é minha parceira de vida, ela comprou a ideia imediatamente e a gente veio. Na verdade, e uma coisa que nos ajudou muito foi a nossa mentalidade, porque hoje nós somos cidadãos americanos, mas a nossa cabeça era a seguinte: se tudo der errado, vai ser uma experiência fantástica. E o que eu posso falar é o seguinte: nada deu errado e a experiência continua sendo fantástica. Porque quem vem de forma legal, a pessoa ela tem a oportunidade de voltar. Então, aí já até casando um pouquinho com a minha área de atuação, que é direito migratório, quando você vem da forma legal, você pode voltar ao Brasil, tem a oportunidade de fazer as suas escolhas. Então, o que acontece? A gente não veio com obrigação. Eu tenho que ir, tenho que ficar, se der errado, enfim. Obviamente, a gente não veio acreditando que ia dar certo na semana seguinte. Sim. É um processo de adaptação, aprendizado, cultura, língua, hábitos, uma série de desafios. Mas a gente curtiu a jornada. A gente fez com que essa jornada, que é dura do imigrante, o imigrante é uma pessoa corajosa, fosse uma jornada divertida. A gente ria dos nossos erros, dos nossos perrengues no início. Em linhas gerais foi isso. Que não faltam nunca, né? Sempre, né? São muitos. Respeitando essas proporções, mas é difícil não ter isso para qualquer tipo de imigrante, né? Porque a mudança, ela é real, é um fato, né? E quando a gente sai de uma teórica zona de conforto, sempre tem alguma coisa que não se encaixa muito bem. É uma cultura diferente, é um estilo de vida diferente. Aqui é tudo diferente. Aqui a gente não acha uma lojinha na esquina, né? Não, exato. É diferente, tudo é diferente. Você, na verdade, dá um passo atrás para dar alguns à frente. Exatamente. Eu estava conversando com um cliente que ele está concluindo o licenciamento dele como médico. A gente fez o processo dele, ele já tem o Green Card. Enfim, a trajetória dele é belíssima. E quando nós estávamos conversando, eu falei para ele, a mentalidade é se divirta na jornada. Né? A gente sabe que é difícil, principalmente a parte do licenciamento, a gente tem que estudar muito. Numa fase de vida que nós já estamos com essas questões resolvidas no Brasil. Então, vou dar um exemplo. Quando eu vim para fazer o meu licenciamento, eu já era professor universitário, assim, extremamente conceituado em Belo Horizonte, homenageado por várias turmas, professor de curso de pós-graduação. Você vem como se fosse um recém-formado. Uhum. Então, eu lembro, quando eu fui fazer a prova, tem um episódio, uma das provas que nós temos que fazer para o licenciamento, que eu comecei a rir na fila, eu estava numa fila, eu olhei para baixo, todo mundo que fazia a prova com tênis. E aqui nos Estados Unidos eu brinco com os meus filhos que o tênis, quanto mais feio, mais caro, né? Então, a moçada mais nova, só tênis caro e aqueles tênis parecendo de astronauta. E eu tava com uma sapatilha para sentir confortável. Falei assim, é o tiozão que tá ali, né? Então, assim, eu tava num momento que era completamente diferente do momento quando eu fiz isso no Brasil. Quando eu fiz minha prova no Brasil, eu saí de um churrasco lá e fiz a prova e fui aprovado, né? Então, assim, aqui foi uma jornada de muito estudo, muita abdicação para poder ter a licença. Então, alguns profissionais, esse preço a se pagar na imigração, eles não estão dispostos. Verdade. Então, é importante. Eu falo que os Estados Unidos, eles são uma nação de braços abertos para todos.
mas nem todos estão preparados para enfrentar os desafios dos Estados Unidos. Então, é importante identificar isso. A gente às vezes fantasia algo, né? Muitas pessoas fantasiam algo e chegam, opa, a realidade é diferente. Eu não posso chegar lá e querer fazer a mesma coisa que eu sempre fiz a vida toda aqui no Brasil ou no país onde a Lely não gosta muito que eu fale, mas desde lá do Brasil eu falava, olha, a gente vai, na pior das hipóteses, em 5 anos, nosso filho pode ter cidadania, beleza, e a gente volta. Mas a gente não... Depois, quem vem para tentar, para empreender, é difícil, né? A gente querer voltar, porque a gente... Eu não gosto da parte na pior das hipóteses. Na pior das hipóteses, né? Que nem tu comentou, né? Não fala Se não isso. der, que nem tu comentou. Se não der certo, a gente curtiu, a gente fez o que precisava ser feito. Voltamos pro Brasil, beleza? Não acostumamos com alguma coisa na vida, mas assim, é muito difícil. A gente sempre comenta, depois que tu acostuma com o bom, mesmo que o bom às vezes é mais difícil em determinada... Né? A gente faz os comparativos. A gente vai perdendo um sentimento, e isso eu falo com enorme tristeza, de pertencimento ao Brasil. Porque a gente começa a ficar intolerante com algumas coisas. Exatamente. E não melhora. Quando eu me tornei cidadão, eu tive uma reflexão, eu fiz um texto. Advogado, né, adoro escrever. E porque as pessoas, né, perguntando assim, poxa, virou cidadão americano, é como se você estivesse desprezando o Brasil. Eu não desprezo de maneira alguma, né? Eu sou apaixonado com o Brasil. Eu falo o seguinte, são amores diferentes. O país que você nasce é como se fosse um amor de mãe. É um amor incondicional. Aconteça o que acontecer no Brasil, seja governo A, B, que as pessoas ficam vinculando a isso, não tem nada a ver. Eu me identifico com o povo, me identifico com a cultura. É o teu povo, né? Culinária, o chão. Exatamente, você se identifica. Então é um amor incondicional. Apesar das mazelas, você ama. Verdade. Agora, o país que você escolheu morar, os Estados Unidos, no caso, eu falo que é o amor que você tem pela sua esposa. É quem você tem um alinhamento de valores e quem você escolheu passar a vida. É um amor diferente. A gente não compara o amor de mãe com o amor de esposa. Então, eu não comparo o amor que eu tenho pelos Estados Unidos, que é enorme, com o amor que eu tenho com o Brasil, que também é enorme. É uma excelente reflexão, hein? São amores diferentes. Exatamente. A grande questão é que eu me identifico mais com os valores americanos hoje do que com os valores brasileiros. Mas eu não deixo de amar o Brasil. Então, o texto que eu fiz foi justamente esse paralelo. Falei, ninguém me pergunta se eu amo mais a minha mãe ou a minha esposa. Então, é a mesma coisa. Sim. Obviamente, eu sempre falo que a gente que está aqui olha para o Brasil e eu torço para o Brasil. Então, assim, as pessoas falam, quem está nos Estados Unidos ganha em dólar, quer que o dólar... Não, quanto mais o real quanto mais o Brasil estiver bem posicionado, melhor para nós. Exato. Porque eu falo que, de alguma maneira... Porque tu vai continuar amando algo próspero e não algo que não está próspero. Nós não estamos abandonando o Brasil. Nós somos a imagem do Brasil para o mundo. Então, o que o americano enxerga do Brasil, a maior parte dos americanos que relacionam com a gente, é a imagem que você passa ou a imagem que eu passo. Então, a gente está vendendo a imagem do Brasil. Eu falo que os brasileiros que vêm para o exterior são sérios, profissionais comprometidos, eles têm essa responsabilidade de ser a imagem do seu país onde eles estão representando. Então, por mais que obtenha a cidadania, tudo isso, as pessoas sabem que a gente nasceu no Brasil, carrega valores do Brasil. Então, assim, o que eu falei, não amo mais nem menos, são amores diferentes. Uma coisa que eu vejo ainda sobre o empreendedor, você estava falando, quando você veio, você fez essa prova com jovens e você já tinha passado por todo esse processo. Não é todo mundo que está disposto a isso. Mas uma coisa que eu percebo é que esse empresário que já tem uma vida conceituada, estruturada no Brasil e vem para cá para empreender, começar de novo, estudar de novo, fazer tudo novo de novo, ele acaba formando uma mentalidade muito diferente. É impossível não mudar a cabeça depois de tudo que você passa. Como o Roger falou, independente da situação financeira que a pessoa chega, tem a questão emocional, que também é abalada. A família, os filhos, nova escola, é muita Cultura, coisa idioma. envolvida. Sim. Né? Então, assim, eu acho que essa situação nos força a gente ver as coisas, avaliar tudo de uma forma diferente, os valores, valorizar as coisas, que talvez no Brasil era uma coisa muito normal para todos nós. Aqui a gente valoriza o dia de descanso, a gente valoriza
o dia em família, a gente valoriza o passeio, Sim. muito mais. Uma refeição em família. Exato. Sim. E o que eu falo também, aí pegando até na parte de negócios, né, essa questão da internacionalização, eu falo que a internacionalização, e aí isso vale para a sua vida pessoal também, ela sempre tem um efeito colateral, que é o amadurecimento. Então, eu, além de advogado aqui nos Estados Unidos e no Brasil, sou advogado em Portugal, e a gente tem escritórios nos 3 países. E os 3 países nos trazem lições diferentes. Então, existem práticas daqui dos Estados Unidos que a gente aplica no Brasil. Práticas de lá que a gente aplica aqui. E também acontece em Portugal. Por quê? Nenhum ambiente é perfeito. É uma ilusão, né? A gente vive a era da internet, que tudo tem a necessidade de ter uma conclusão definitiva. Tudo tem virtudes e defeitos, né? Tudo tem pontos fortes e fracos. Então, a gente consegue absorver essas diferenças de mercado, de abordagem, de atendimento. Eu até brinco, Roger, que o brasileiro, na minha opinião, é o melhor prestador de serviço que tem. Porque o brasileiro é prestativo. A gente percebe aqui nos Estados Unidos, né, é um país que eu falo que a maior característica do americano é a metodologia. O americano ele é metódico. Ele segue com rigor. Se essa colher tem que ficar do lado esquerdo, ela vai ficar do lado esquerdo, ninguém coloca do lado direito. Já o brasileiro ele tem uma capacidade de improviso. Então, uma vez, eu estava acompanhando um cliente num negócio em um banco em Miami, e a vice-presidente era uma americana. Ela até fisicamente lembrava a Hillary Clinton. E aqui as reuniões, né, com os americanos, normalmente não tem aquele quebra-gelo no início, qual antes aqui, a gente falou do Rio Grande do Sul, falou de Minas Gerais, cultura, falamos do queijo lá de Minas, enfim. Cafezinho. O pessoal perdeu, né, o nosso quebra-gelo aqui, que foi enorme. Nos Estados Unidos a gente chega e vai para a reunião. No final ela me perguntou, você é de qual cidade no Brasil? Eu falei, Belo Horizonte. E honestamente, poucos estrangeiros conhecem Belo Horizonte. O estrangeiro conhece o Rio, São Paulo, ponto final. Essa é a verdade. Belo Horizonte, Porto Alegre, não conhece. Infelizmente. Não conhece, é a verdade. E ela falou, conheço Belo Horizonte. Opa. Eu morei 3 meses em Belo Horizonte. Eu falei, como? Eu tive um namorado em Belo Horizonte. E falou o bairro, e coincidentemente, era o bairro que meu pai tinha o consultório dele, meu pai é médico. Ah, teu pai é médico. E aí, a gente teve uma empatia, a gente começou a conversar de algumas coisas do bairro, enfim. E ela falou, Vinícius, gostei de você. Eu queria te dar um conselho. E eu adoro compartilhar esse conselho com meus clientes e vou compartilhar aqui para muita gente vendo. Muita Bora gente, lá. anota aí. É ótimo, é ótimo, gente. Presta atenção. Já vamos sair no crédito hoje, Muito então. crédito, porque é um conselho fantástico. Você sabia que o brasileiro é o melhor profissional do mundo? Eu falei, nunca ouvi isso. O brasileiro é o melhor profissional do mundo. Ele tem jogo de cintura, ele se adapta, ele é criativo, ele é maleável. E sempre dá o toquezinho a mais, né? Elogiou muito. Aí ela falou assim, só que tem um problema. Esse é o bom brasileiro. Existe um outro brasileiro, que é o mau brasileiro. Em compensação, o mau brasileiro, ele é o pior profissional do mundo. Ele mente, ele engana, ele não te entrega. Então, o conselho que eu queria te dar, porque eu gostei de você, é o seguinte. Saiba o lado da mesa que você está do Brasil, cuide da sua reputação. Então, isso, para mim, se tornou um mantra. Então, eu falo que no processo migratório a gente tem que agir como a mulher de César, né? Não basta ser honesto, tem que parecer. Então, eu tenho muita preocupação com isso, né? Que as minhas condutas, os meus atos, sejam condizentes com o lado da mesa do Brasil que eu estou sentado. E eu falo isso sem medo de errar, que o que ela falou é uma verdade absoluta. Eu conheço diversos brasileiros que são extremamente bem-sucedidos nas suas áreas aqui, e que você, muitas vezes, não quer ser atendido por um colega dele de outra nacionalidade pela versatilidade dele no atendimento. Então, quando a gente vai atender um cliente lá na Bicalho, eu brinco o seguinte, eu falo, a licença é americana, o procedimento é americano, mas o atendimento é brasileiro, ou seja, vai ter a proximidade, aquela situação de uma pequena informação que não vai ter que seguir aquela burocracia, talvez um contato via WhatsApp, uma ligação rápida, vai resolver. Então, os bons brasileiros, eles têm um mercado assim, absurdo aqui na América. Então, o conselho que eu dou para quem está nos assistindo é cuide da sua reputação e sente do lado da mesa do Brasil que estão os bons brasileiros. Fantástico. Ótimo. Que linda lição. Eu pego muitos insights de várias pessoas que a gente se relaciona profissionalmente ou pessoalmente. Eu gosto de sempre trazer à tona. E isso é uma ótima forma de tu, às vezes, tirar objeção ou algum preconceito que as pessoas tenham. Pelo fato de tu ter saído do Brasil, eu acho isso interessante também. Tem várias situações que a gente, como advogado de imigração, as pessoas muitas vezes
nos falam, né? Enfim, falo muito questão de xenofobia. Eu te confesso que aqui nos Estados Unidos eu nunca me senti Nem eu. destratado por ser brasileiro. Até porque os Estados Unidos é um país que tem muitos imigrantes. Todo mundo, né? Até teve um trabalho na escola da minha filha, eu fui tirando foto, porque cada aluno tinha que contar a história da sua família. Eu adoro geografia, mas tinham bandeiras ali que eu nem lembrava na hora que eu estava vendo, enfim, de países que normalmente não são países usuais a gente falar. Tinha muitos países europeus, países da América Latina, enfim. Mas tinham países pequenos. Então, assim, eu falei, poxa, como é legal nesse ambiente ter essa diversidade cultural, né? Como é importante para os filhos isso. Exato. Porque eles já vão sendo inseridos em uma sociedade que está muito misturada realmente. E tem pessoas de várias nacionalidades. Na escola do nosso filho também, né? Tem crianças de vários países diferentes que falam várias línguas diferentes. Então, com certeza, uma criança que ela vê várias línguas, várias cores, várias crenças, ela tem uma mente diferente. Vários hábitos diferentes. Vários hábitos diferentes. Até porque culturas diferentes. existem muitas diferenças no mundo, né? E, honestamente, claro que qualquer país pode ter xenofobia, pode ter qualquer coisa, mas eu comparo muito com Portugal, né? Que é um país que eu vou muito pelo fato de a gente ter operação. E confesso que eu percebo mais isso em Portugal do que aqui, por um motivo simples, porque Portugal é um país pequeno. Sim. E tem um volume enorme hoje de brasileiros. Então eu percebo que isso incomoda mais eles do que os Estados Unidos. Porque a gente percebe que o imigrante ele tem uma relevância enorme aqui nos Estados Unidos. Como eu dou aula de direito migratório, eu pego algumas estatísticas, porque eu tenho alunos que trabalham, são advogados, trabalham e querem se especializar, e tem outros que estão começando a relacionar. Então, assim, hoje, se a gente pegar a população dos Estados Unidos, mais ou menos 14% da população é composta de imigrantes. Isso é um percentual enorme. Na hora que a gente chega na força de trabalho, isso dá aproximadamente 19%. Então eu estou te dizendo que na proporção, o imigrante trabalha mais do que o próprio americano. Quando a gente vai para os empreendedores, esse percentual sobe para 25%. Uau. 25%, um quarto dos empreendedores americanos são imigrantes. E aí a gente sempre vê as pessoas que querem diminuir, tá indo para lavar banheiro, isso aqui, ele é empreendedor porque não acha emprego. Aí você vai na lista da Fortune 500, que são as 500 maiores empresas, os 500 maiores bilionários dos Estados Unidos. 46% são imigrantes. Uau. Inclusive a gente fala muito do Elon Musk, ele não é americano, ele é sul-africano. Sul-africano, né? Então, assim, o que isso quer demonstrar? Que os imigrantes estão em todas as camadas da sociedade americana. E eles têm uma importância enorme para a economia desse país, para a cultura desse país. E é tão interessante quando a gente vai fazer a prova da cidadania, tem a pergunta, né? Quem são os americanos originários? São os índios. Então, teoricamente, a história desse país é escrita por imigrantes. Então, não dá para a gente dissociar a história dos Estados Unidos dos imigrantes. Obviamente, a imigração traz coisas boas e pode trazer coisas ruins. E cabe ao governo tentar regular isso com muita habilidade. E essa é a grande dificuldade. Porque toda vez que você abre uma porta, você fecha um outro lado e cria um problema. E as leis, os regulamentos, os procedimentos são feitos por nós, homens. E nós somos falhos e os momentos também sofrem alterações. Mas não dá para colocar a imigração como algo negativo para os Estados Unidos. Muito pelo contrário. Imagina se não houvesse. Exatamente. Os estudos são altamente superavitários para o país. Vinícius, e falando sobre isso, para quem está nos assistindo lá do Brasil, um empresário que tem interesse em vir para cá, empreender aqui, mas de forma legal, tudo certinho. Quais são os primeiros passos que se deve dar em relação a isso? Vocês têm, o Bicalho tem escritório aqui, no Brasil e em Portugal, é isso? Exatamente. O que acontece, Lélia? O primeiro passo é você fazer uma avaliação migratória. O que é avaliação migratória? É identificar qual visto que é adequado para você. Por quê? Nós temos 187 tipos de vistos. É muita coisa. O cardápio de imigração ele é muito vasto. É quase a quantidade de países que tem no mundo. Exatamente. Então, o que acontece? Na avaliação migratória, na Bicalho, isso pode ser feito pelo site, pelas nossas redes sociais, tem o link, é gratuito. É um questionário que em 5, 6 minutos no máximo você preenche. E ali nos dá indicadores de quais os vistos que vão ser direcionados para você. Respondendo isso, você já é convidado para uma primeira reunião gratuita, sem ônus. Eu já ia falar, já fiquei sabendo que a primeira é gratuita. Exato. E aí você recebe a proposta com prazos, valores, requisitos do visto, toda a explicação.
Se você quiser, a partir daí, dar seguimento, aí obviamente a gente tem a assinatura do contrato e todo o procedimento. Mas para saber qual visto, o custo disso, não tem ônus nenhum. E eu falo que esse é o primeiro passo, porque além de entender o procedimento, que é muito importante ver em qual situação você se encaixa, você tem a oportunidade de conhecer o nosso time. Porque é uma responsabilidade muito grande. Eu falo que o processo migratório, imigração é algo que não tem preço, porque a gente está trabalhando no sonho da família. E o sonho não tem preço. O seu relógio tem preço, essa taça tem preço. Agora, o sonho da sua família em morar num lugar, o que você vai viver com a sua esposa, com seus filhos, isso não tem preço. Então, da mesma forma que é uma honra poder trabalhar num capítulo tão especial da vida de uma pessoa, é uma responsabilidade também muito grande. E muitas vezes a pessoa que quer vir para os Estados Unidos, ela constrói na cabeça dela que eu preciso desse visto. Isso é o que se encaixa melhor para a minha vida. Acredito que a grande maioria deve já chegar na primeira consulta sabendo o que quer, mas em grande parte das vezes não deve ser aquilo o ideal para ela, né? Exato, Roger. O que acontece? A gente brinca, né, que é o visto que escolhe a pessoa, não a pessoa que escolhe o visto. O caminho é diferente. Hoje a gente tem, principalmente através de redes sociais, um volume de informação muito grande, o que é ótimo. Mas eu sempre falo o seguinte, você deve ver de qual fonte você está bebendo água. Nem toda água é conveniente que você beba. Às vezes ela pode estar numa lagoa bonita, mas pode estar contaminada. E as redes sociais, o que me causa uma preocupação muito grande, até como educador há 21 anos da área do direito, é porque muitas vezes a informação real ela é sem graça. Agora, a informação sensacionalista, ela gera engajamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje qualquer um pode falar de qualquer assunto. Então, quem está falando desse assunto é uma pessoa que é qualificada, que tem licença para falar, que tem reputação para falar. Eu acho que esse é o ponto. Porque até em outros assuntos a gente cai no que é chamado fake news, tudo isso. E às vezes a moda, exatamente. Há a questão do conflito de interesse. Algumas pessoas querem criar o medo para poder vender a solução. E a minha preocupação sempre não é com engajamento rápido, mas com uma informação que seja séria e que passe a informação verdadeira para o imigrante para que ele possa tomar a decisão dele. Eu brinco que meu trabalho como advogado de imigração ele é relativamente simples na hora da gente fechar o negócio. Na execução. Não na execução, na hora de fechar o contrato com o cliente, porque o cliente já está comprado, ele já quer mudar de país. Uhum. Eu não preciso convencê-lo de que mudar para os Estados Unidos é uma boa opção. Se ele me procura é porque ele já chegou a essa conclusão. Então o meu papel é dar as informações reais para que ele possa fazer o planejamento conveniente para a família dele. Sim. Então, eu percebo que algumas pessoas, elas vendem ilusões. Estados Unidos é ótimo, mas aqui não é uma ilha da fantasia. Aqui tem pessoas honestas, pessoas desonestas, tem situações que podem causar prejuízos, danos grandes. E uma brincadeira que eu faço, daí a responsabilidade de quem está te ajudando é o seguinte: os Estados Unidos é melhor do que o Brasil na maioria das coisas, mas tem duas que ele não é. Uma é no futebol masculino, ainda, porque no feminino eles já são melhores do que a gente perde quase todo dia para eles. E a outra é para fazer coisa errada, porque ao contrário do Brasil, que é um país leniente com quem faz coisa errada, aqui é o país da tolerância zero. Então não é conveniente que a pessoa venha para cá com essa cabeça para transgredir, porque ela pode ter problema importante. E ainda denegria a imagem do nosso povo aqui, né? Do nosso povo, enfim. Aí entra naquele consenso que muitos têm, né? Que te cuida com o brasileiro, né? Como é complicado isso, né? Eu te falo o seguinte, eu não tenho nenhum preconceito contra os bons brasileiros aqui. Pelo contrário. Com certeza. Vários profissionais aqui que me atendem, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, são brasileiros, porque estão do lado bom do Brasil. Do lado bom da mesa. E aí tem um detalhe importante, porque o brasileiro ele conhece a sua realidade. Quando a gente faz um processo migratório, eu falo que eu tenho uma vantagem com relação ao advogado americano. Porque quando eu atendo o cliente brasileiro, eu conheço a realidade dele. A gente sabe qual é a dificuldade de um empresário brasileiro, como é a realidade do trabalho de um médico brasileiro, que é completamente diferente dos Estados Unidos. Eu não esqueço uma vez que a gente fez o caso e um cliente ele tinha feito um trabalho fabuloso para o Sebrae.
Na hora que o oficial de imigração pegou o processo, ele veio com um pedido de evidência. O pedido de evidência dele, obviamente não estava escrito assim, mas era basicamente isso. O que é o Sebrae? Ele não sabia o que era o Sebrae. Uau. E aí a gente mostrou o órgão fabuloso que é, com uma capilaridade enorme, num país com dimensões continentais como o Brasil. A gente fez um estudo do Sebrae que eu até brinco que um dia eu quero presentear o Sebrae com esse estudo. Então, assim, talvez um estrangeiro não teria a condição de entender o nível de penetração que o Sebrae tem no Brasil. Então, entender a carreira do cliente por ser do mesmo país dele é um facilitador muito grande. E quantos órgãos que não são assim 100% governamentais no Brasil tem e que tem uma relevância enorme, né? Uma Embrapa da vida, meu Deus, Sim. Tecnologia Exatamente. que eles conseguiram trazer para o Brasil, né? Para o Brasil ser a potência que é hoje na agricultura, em todos os estados, né? Então, assim, só que tu vai falar sobre uma Embrapa aqui nos Estados Unidos, Sim. vai ser a mesma coisa do Sebrae. Exatamente. Que é Embrapa, né? Exatamente. Ele teria essa E dificuldade. Sebrae, exato. E na verdade, para nós brasileiros, especialmente aqui na Flórida, nós temos um privilégio. Por quê? Além da localização geográfica, se a Flórida fosse um país, ela teria uma economia muito próxima do Brasil. Aí depende da cotação do dólar, às vezes está igual, às vezes um pouquinho menor. Mas todo país do mundo, a grande maioria hoje, o maior parceiro comercial é a China. Uhum. Mas se a Flórida fosse um país, a China era o segundo lugar. O maior parceiro comercial da Flórida é o Brasil. Então, ter profissionais brasileiros que entendem do maior parceiro comercial da Flórida, Não sabia dessa. que é a quarta economia dos Estados Unidos, é extremamente importante. O Brasil é o maior parceiro comercial da Flórida. Exatamente. Que é o quarto dos Estados Unidos. Exatamente. Exatamente. Que é uma economia importantíssima. Né? A quarta economia né? dos 50 estados Dos 50 americanos. países ser o quarto. Então, os profissionais brasileiros, obviamente, eles podem agregar muito valor, porque eles conseguem dialogar com o maior parceiro comercial. Isso é um trunfo que outros países não têm. Então, a gente falou do Brasil, dos problemas, mas o Brasil tem várias potencialidades que podem ser exploradas. E não para de crescer aqui na Flórida, né? Exatamente. Nos Estados Unidos como um O Brasil na Flórida não para de crescer. Não para. E tem um detalhe importante, Lely, porque o perfil do imigrante brasileiro, ele mudou muito ao longo dos anos. Uhum. A gente tem uma apresentação, até no evento que você estava, que eu uso, que são os últimos 11 anos o crescimento da imigração de profissionais qualificados do Brasil para os Estados Unidos. Nos 11 anos, cresceu ano após ano. Tem um único ano de vale, que foi 2021, que foi o ano da pandemia, porque o consulado fechou. Não tinha voos, como. né? Não tinha como fazer o visto. Estava fechado por uma circunstância. Então, assim, 11 anos seguidos, vem crescendo a imigração de profissionais qualificados. Isso faz com que venham brasileiros que podem agregar valor aos Estados Unidos. Então, muda muito a imagem do imigrante brasileiro. Se cresce tanto de profissionais qualificados, imagina a quantidade de os teoricamente não qualificados. Sim. Que vêm para... E que também podem somar. Claro. O bom, eu falo o seguinte, Roger, o bom como advogado não julga. Advogado, ele é parcial, ele não é imparcial. Imparcial é o juiz. Então, meu papel é sempre estar ao lado do cliente. Obviamente, algumas pessoas tiveram oportunidade de escrever história no Brasil, outras não. Né? Agora eu vejo o seguinte, e não falando como advogado brasileiro, querendo ter um discurso político, a comunidade brasileira, nos Estados Unidos de maneira geral, ela é muito pouco problemática para o país. Poucas vezes os brasileiros estão envolvidos em grandes escândalos, grandes crimes. São coisas pequenas de problemas entre, às vezes, brasileiros. Então, assim, na hora que a gente compara com outras comunidades, tanto que o índice de deportação de brasileiros ele é ínfimo comparado com outras comunidades. Então, assim, na hora que se lê a notícia, eu participo de um programa de rádio toda sexta-feira, aí vem as notícias para comentar. E aí a gente comenta as notícias, mas muitas vezes eu comento as notícias e falo, cara, o impacto disso para a comunidade brasileira é quase que irrelevante. Então, não é uma comunidade que está normalmente na alça de mira do governo por transgressão. Porque o brasileiro, ele não vem aqui via de regra para fazer coisa errada, ele vem para vencer. Sim. Mesmo um brasileiro melhor, que né? veio, talvez não da maneira adequada, porque ele não teve oportunidade, ele veio para trabalhar, para vencer. Ele não veio aqui para fazer bobagem, ele quer vencer num país que está oferecendo condições que infelizmente ele não teve no país dele. Basicamente é essa a história do brasileiro, entendeu? Às vezes, inconscientemente, nós mesmos temos algum preconceito quando a gente vê uma notícia ruim de algum brasileiro. Ah, foi preso por isso, ou cometeram
pequenos delitos, estelionatário. Mas se a gente for colocar isso na balança mesmo, são coisas isoladas. Não existe as gangues como existe de outras nacionalidades, né? Tanto da Europa, quanto da Ásia, quanto de hispânicos, enfim. É muito pouco. Quando a gente compara, obviamente, quando você tem um volume muito grande de pessoas, tem pessoas honestas, desonestas, pessoas que têm problemas, isso é natural. Gente boa e gente ruim tem em todas as... Inclusive americanos, Exato. né? Muitos também. Agora, o percentual de problema da comunidade brasileira é ínfimo. É ínfimo. Então, assim, às vezes eu vejo algumas discussões que ganham eco na internet e falo, cara, a relevância disso é zero. Porque, assim... Da mídia somente, né? Só que isso vem de uma notícia enorme, entendeu? Então, o brasileiro vem aqui para vencer. Tá? O comércio brasileiro crescendo e se fortalecendo aqui, os Estados Unidos já começam a olhar para a comunidade, para o empresário brasileiro com outros olhos Com também. melhores olhos, né? Sim, com certeza. A gente percebe que nós temos aqui vários empreendedores brasileiros que são admirados nas cidades aqui da Flórida, pelas autoridades. As autoridades tratam os brasileiros com uma certa distinção. Conhecem, né? Reconhecem. Então, assim, enfim, está dentro também da cultura dos Estados Unidos, que é um país, via de regra, aberto à imigração. Eu vejo muitas discussões por causa de troca de governo, mas o que eu falo é o seguinte, o governo, seja Trump, seja Biden, seja Obama, seja quem for, ele não é o rei do país. Então ele se submete às leis do país. Então, da mesma forma que determinado governo não consegue abrir a fronteira totalmente, o outro não consegue fechar, porque ele tem que seguir as leis. Então, assim, obviamente tem o viés de cada governante, mas existe o posicionamento que não é governamental, que é o posicionamento institucional do país, que é um país aberto para a imigração. Os Estados Unidos é um país aberto para a imigração, inegavelmente. Não tem como dizer. Não tem. As pessoas sempre pensam, que nem tu falou, né? Independentemente do governo, existem normas, existem regras, e é necessário. Exatamente. Eu posso às vezes não concordar, mas não é nós que decidimos, a gente não tem como decidir. E em linhas gerais, se a gente pegar os últimos 3 governos, né, nenhum deles conseguiu fazer nenhuma grande mudança na legislação migratória. Por quê? Porque não depende de um governante. Depende. E aqui é um país com as instituições muito sólidas. Alguns temas, eles colocam eles acima da discussão político-partidária. Não é, eu sou do partido tal, vai ter uma adesão em massa. Ou seja, existe um posicionamento que coloca o país à frente dessa divergência partidária. E que eu acho muito interessante. É muito interessante. Então, assim, eu vejo que a América vai continuar sendo América, a terra da oportunidade. Agora, quando se fala de imigração, sempre é ideal que você tente entrar obedecendo às leis do país. Eu falo que entender de imigração é muito simples. É como se você fosse à casa de alguém. Se eu for um dia visitar a casa de vocês e o hábito da casa de vocês é tirar o sapato na hora que entra, o que eu vou fazer? Eu vou retirar o sapato. Tem outras casas que não. A gente limpa os pés no tapete e entra de sapato. O que eu vou fazer? Vou fazer isso. Então, assim, se você vai entrar num país, é como se você estivesse entrando na casa de alguém. Você tem que cumprir as normas daquele país. Então, isso que deve ser observado quando você vai fazer o processo migratório. Ótimo. Vinícius, e uma pergunta muito pessoal agora, né? Porque a gente vai conversando, vai pensando na parte comercial, no trabalho, profissional, empreendedorismo e falando da sua vida pessoal. Eu já ia entrar nessa mesmo. Qual foi o maior problema que você com a sua família enfrentou aqui, que você pode dizer isso foi um perrengue chique daqueles? Olha, na verdade, assim, problema, assim, eu honestamente eu não lembro assim, um grande problema. Tem algumas questões de diferenças culturais, né? Eu lembro quando, logo que eu me mudei, teve um negócio que virou piada. A gente se mudou para uma casa que era uma casa que ela já estava mobiliada, era um contrato de locação. E na hora que eu fui me mudar, eles falaram, olha, a geladeira está com um problema. A gente vai trocar a geladeira, mas eu coloquei uma outra na garagem, você usa por alguns dias que a gente vai trocar. E aí chegou o rapaz para trocar a geladeira. Na hora que ele foi trocar a geladeira, ele tirou a velha e falou, olha, tem que trocar a tomada. Eu pensei, tudo bem, né? No Brasil você vai num depósito de material de construção, pega a tomada, troca na hora. Aí eu falei, não, a gente pode comprar isso na loja e já trocar? Ele falou, não, isso tem que vir um especialista. Tudo bem. Aí chegou o especialista e trocou a tomada. Na hora que ele foi
instalar a geladeira, ele viu que tinha uma tubulação de água, ele falou, essa tubulação aqui, ela tá velha, tem que trocar. Eu falei, não, a gente pode ir na loja, ele, não, tem que vir o cara para colocar o tubo. Aí foi o cara para colocar o tubo. Na hora que o cara colocou, tinha a tomada nova, o tubo novo, a geladeira nova, já em casa, ele falou assim, só que ela tava na garagem e tinha que colocar para dentro, era uma geladeira grande. Eu falei, a gente pode colocar a geladeira? Ele falou, não, a geladeira, ela é muito pesada, eu não posso colocar sozinho. Eu falei, mas eu te ajudo, se for o caso, minha esposa também, enfim, a gente... Não, tem que chamar mais 2 pessoas, vocês não podem nos ajudar. Então, assim, resumo da ópera. Para trocar a geladeira foram 3 visitas. Então, assim, isso já foi, assim, uma demonstração da metodologia do americano. Eu falei, meu Deus, que saudade do brasileiro que pegava, colocava aquilo lá e resolvia isso na hora. Qualquer coisa amarra com arame, né? Exatamente. E a minha preocupação, eu podia até fazer aquilo ali que eu consegui fazer com a minha esposa, só que eu fiquei com medo de transgredir alguma norma, enfim, não fiz. Então, assim, aí você vai se acostumando com essas coisas. A gente tem um costume brasileiro de aprender a fazer um pouco de tudo e resolver. E realmente aqui, quando alguém vai, a gente também passou por isso, né? Vai contratado para fazer um serviço, para pendurar aquele fiozinho ali. É aquilo ali. Se tiver que puxar alguma coisa, mover alguma coisa, aí já tem que chamar outro profissional dessa parte. Como é um contraditório isso até, né? Porque aqui é a terra do faça você mesmo, porque a mão de obra é uma mão de obra mais cara. Mas tem muitas coisas que não faça você mesmo, tem que vir 3 pessoas, né? É isso aí. Assim, coisas que de repente a gente faria nós mesmos no Brasil. Exatamente. Não pode. E coisas que lá a gente contrataria, aqui, faça você mesmo, né? Exatamente. E tem a questão, muitas vezes, das licenças, a gente fica com medo, né? A questão da responsabilidade. Exatamente. Então, assim, até você entender como as coisas funcionam, você passa alguns apertos nesse sentido, né? Mas, Vinícius, eu queria... A gente fala de algo mais a nível empresarial, nós como empresa, o Vinícius Bicalho como empresa, mas como a gente costuma falar no Brasil, né? Atrás de todo CNPJ tem um CPF. E a tua família? Fala um pouco para nós sobre a tua família, teus filhos, tua esposa, a adaptação deles no início, como que foi, a ideia de vir para cá, como que foi esse início, fazem quantos anos? Que a gente está aqui 8 anos. 8 anos. 8 anos. Vocês estão aqui. Mas a família 8 anos. Mas tu disse que vocês começaram a minha relação com os Estados Unidos, exatamente. Começou antes, aí tomaram a decisão. Como que foi assim a aceitação deles e a vontade de vir para cá e a adaptação inicial? Todo mundo quis hoje? Ou alguém não quis? Olha, todo mundo quis no início, né? Mas, querendo ou não, é um processo difícil, porque os meninos, por mais que eles estudassem inglês no Brasil, é diferente do que chega aqui. Que idade eles já tinham quando chegaram? O Gui tinha 12 e a Giovana tinha 6. Enfim, o Gui, ele sempre foi um rapaz muito sociável. Então, assim, antes dele entrar na escola, ele já estava conhecendo todo mundo, então ele se adaptou com muita facilidade. Ele tem uma característica de ter habilidades sociais bem desenvolvidas. É uma característica da minha esposa, que é muito prestativa, relaciona muito bem. A Giovana, ela já é mais parecida comigo, ela é um pouco mais fechada, ela gosta do ambiente dela. Tudo meio fechado? Sim, eu sou mais tímido que minha esposa. Pela minha profissão, às vezes as pessoas não percebem tanto, mas... E eu lembro que ela estava numa fase que às vezes ela chorava para ir para a escola no Brasil. Eu ia deixar ela na escola, segurava minha gravata, aquele negócio. Enfim, e aí eu lembro o primeiro dia dela na escola. Foi um dia que eu fiquei muito angustiado, porque eu fui para o escritório. Eu te falo que meu coração ficou do tamanho do coração de galinha. Que ela foi chorando. E ela foi para a escola, e na hora que minha esposa pegou ela na escola, tocou o telefone, eu atendi na hora, era minha filha no telefone. E ela falou o seguinte: pai, chorei de bobeira, não precisava. Olha só. Obviamente, e aí ela não chorou mais, mas ela ia com aquela dificuldade, e a sala dela não tinha nenhum brasileiro nesse ano, o que dificultava um pouco ela talvez ter alguém para ajudar, mas que foi ótimo, que ela desenvolveu o inglês dela assim, absurdamente. É o melhor inglês da casa. Eu falo que o inglês dela não é fluente, é nativo. Enfim, isso moldou a personalidade dela, ela ser uma pessoa mais confiante para isso. Só que a gente naturalmente faz algumas reflexões. Falei, poxa, minha filha estava num ambiente que ela conhecia todo mundo, aquela escola que estudou desde pequenininho. Mas a vida é isso. A vida, ela não é o que a gente
Algo gostaria, linear. né? A vida são os desafios que são impostos pra gente ao longo da nossa jornada. Então, assim, obviamente, teve altos e baixos, algumas dificuldades, mas a minha esposa, ela se adaptou muito bem aqui. Era uma preocupação que eu tinha, porque ela tem uma ligação muito forte com a família dela. Ela se adaptou muito bem. Ela tem uma rede de amizades assim, muito legal, relacionamentos que são interessantes, que agregam, dão um suporte. A gente sente falta, obviamente. Claro. Eu te falo que o que eu mais sinto falta, apesar de eu ter muitos relacionamentos aqui, até pela minha atividade profissional, é daquele amigo que te conhece, que conhece o Vinícius sem terno e gravata, de chinelo, né? Então, assim, por exemplo, o Pablo, pãozinho de queijo, um isso café aí, ali. o Pablo, que é meu sócio do Brasil, ele foi meu vizinho, a gente jogava bola na rua. E assim, ele é meu sócio. Então, assim, quando a gente tá fazendo reunião no escritório, a gente tem que tomar até cuidado para não chamar um de apelido de infância, entendeu? Então, assim, e isso eu sinto falta. Sim. Porque, querendo ou não, até pela minha atividade, ela me obriga a ter uma certa exposição, apesar de eu ser muito discreto, acaba tendo, né? Porque a gente tem que vender os serviços, a comunidade tem que nos conhecer, mas eu sinto falta das pessoas que me conhecem do outro lado. Então, isso é o que eu mais sinto falta. Agora, você não tem como ter tudo, né? Então, enfim, eu tenho grandes amigos aqui, mas são amigos em nível de profundidade diferente dessa fase de vida. Então, basicamente isso. Mas as mudanças são desafios, não adianta. Desafios. Né? E a gente tem que botar na balança. O que vai pesar o que vai pesar mais pro progresso da vida da gente, para prosperidade da vida da gente? Na verdade, sempre para construir algo novo, a gente precisa fazer alguns desapegos Sim. que doem, Sim. né? Não é um desapego eterno, você ainda tem contato, você ainda Muito conversa, contato. você ainda... Mas não é mais como era... Agora tem um ponto interessante, Lely. Meu pai é meu melhor amigo. Assim, todo dia eu saio do escritório, na hora que eu entro no carro eu ligo para ele. Aí a gente conversa sobre o Cruzeiro, Lula, Bolsonaro, família, enfim, fala de tudo. É de Minas, né? Enfim. Não conversa sobre o Atlético. Não. Mas falamos mal do Atlético também. Enfim. E aí o que acontece? A gente chegou à conclusão que nós nos relacionamos mais depois que eu mudei para cá do que quando eu morava lá, que acaba que o dia a dia eu não ligava todos os dias. Sim. E quando eu vou para Belo Horizonte, ao invés de eu ficar no apartamento que a família tem lá, eu fico na casa do meu pai. Então eu passo esse tempo com ele. Então à noite a gente conversa. Então, assim. Que idade tem teu pai? O meu pai, ele é de 54, então ele tem 71 anos. E assim, e aí a gente fica junto o tempo todo. Obviamente, quando eu tô no escritório, não, mas saímos para jantar, almoçar. Então, assim, aí eu fiz um cálculo, que outro dia falando o tempo que você convive com seus pais a partir de determinada idade. Eu peguei o tempo que eu convivo, às vezes que eu vou no Brasil, por ano para trabalhar e fico na casa dele. Então, eu te falo que o tempo acaba sendo até um tempo maior, só que diferente. Ao invés de ser em pequenas jornadas, são períodos com maior intensidade, entendeu? Legal. Mas as amizades, elas não acabam, né? Elas só têm formas de relacionar diferentes. Verdade. Uma coisa, quando eu saí do Rio Grande do Sul, fui para Bahia, numa cidade nova, próspera. Eu me recordo que os amigos do Rio Grande do Sul ainda perguntavam como é que é lá, é legal, tal, como é que faz pra gente ir, pra gente também tentar melhorar um pouco a situação de vida. Eu sempre dizia, olha, se tu vai sair de um local onde tu tem muitos amigos e família para ir para um lugar para começar do zero e fazer a mesma coisa, melhor não ir. A gente tem que pensar fora da caixa quando tu vai fazer uma mudança na tua vida, tem que né? estar disposto então, vai ter que abdicar de algumas coisas e aumentar a tua vivência dentro de outras. Eu sempre dizia, se tu trabalha no balcão de uma loja aqui no Rio Grande do Sul, não vai para Bahia para trabalhar no balcão de loja. Tu tem que fazer algo a mais. Senão não vale a pena. O sofrimento, digamos assim, de abdicar de tantas coisas, de família, de amigos, para ter uma nova... Mas existem ganhos também, né? Claro. O ganho que eu vejo é, assim, a unidade familiar, a minha relação com a minha esposa e com os meus filhos é uma relação mais forte aqui do que era no Brasil. Por quê? Como você tem uma rede de apoio menor, vocês precisam estar mais unidos para resolver isso. Então, assim, eu falo que como família nós crescemos muito. Muito. Absurdamente. Eu não sei se a gente teria crescido tanto
estando no Brasil, porque a gente teria uma rede de apoio para nos ajudar, então a gente precisou resolver isso dentro de casa e isso foi fantástico. Show. Eu falo que é um efeito colateral extremamente positivo da mudança. Isso é importantíssimo. E é exatamente isso que a gente conversou, né? As escolhas, todas as escolhas têm ganhos e perdas, você tem que ver o saldo, se ele é positivo para você no final. Tem muitas coisas que tu não vai abandonar também, não adianta, né? Tu é o brasileiro lá de Minas, exatamente. Né? E tu continua sendo o brasileiro lá de Minas, agora com uma cabeça diferente nos Estados Unidos. Exatamente, né? Exatamente. E isso também eu acho que é um ponto interessante na hora que eu vejo você com o chimarrão, porque assim, eu vejo que alguns brasileiros vêm para os Estados Unidos, eles querem quase que negar a origem, né? Eles querem parecer americano, vestir como americano. Enfim, eu não tenho nenhuma vontade disso. Já deve ter ouvido isso. WhatsApp é coisa de brasileiro. Brasileiro falando, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, obviamente, eu vim para cá, me adapto às coisas dos Estados Unidos, adoro o país, é o país que eu escolhi, mas eu não quero mudar minha personalidade, a forma que eu falo, as coisas que eu gosto, os meus hábitos, eu tento fazer exatamente as mesmas coisas. Porque outro dia eu vi um ditado que eu achei fantástico. O segredo da vida no final da vida, você dá orgulho para o menino que você era com 7 anos e para o homem que você era com 70 anos. Eu falei, cara, isso é uma grande verdade, né? Você não negar os seus sonhos e ter a responsabilidade, né, de um homem de 70 anos para realizar. Então, assim, e eu tento naturalmente não negar as minhas origens, orgulhar o menino de 7 anos e espero do futuro também orgulhar o homem de 70 anos. Isso é lindo e esse pensamento prospera. É impossível não prosperar pensando assim, honrando a sua criança, o seu menino. Sim. E honrando você já idoso, exatamente. Você já... Isso é muito lindo. E mais uma frase, viu? Exato. Pra gente anotar aí. E mais lindo do que isso ainda é saber que tu passou longe dos 70. Tomara. Né? É saber que a gente vai passar longe dos 70. Tomara. Se a gente vai honrar o homem de 70 que passou por essa vida, é sinal que a gente foi a 80, 90. Com certeza, até porque hoje 70 é jovem, sim, né? Sim, 70 é jovem, com certeza. Cara, muito bom conhecer um pouco de ti, muito bom te conhecer um pouco mais profissionalmente, mas mais do que o profissional é a pessoa, né? E nós sabemos que os relacionamentos profissionais que se tem hoje em dia, de nada teriam valor se não fossem as pessoas. Sim. Né? Então são coisas que nós valorizamos demais. É uma das coisas que a gente mais valoriza, sabe? Sim. Porque às vezes assim, pô, eu tenho o meu produto, eu tenho o meu serviço, eu quero vender o meu produto, o meu serviço, tu também tem o teu. Cada um se especializa na área que mais lhe convém. Você veio para os Estados Unidos para trabalhar aonde tu trabalha. E não é todo mundo que consegue mudar de país e fazer aquilo que se propôs. Sim. Nós também, com a OnTV. Ela nasceu lá na Bahia, mas com o intuito de, não, nós vamos para os Estados Unidos e é isso que nós vamos fazer. Muito perrengue a gente teve também pra gente, e hoje a gente está aqui com o nosso podcast, conhecendo um pouco melhor as pessoas, e isso nos traz uma alegria imensa em poder contar contigo aqui, numa das edições aqui do nosso Oncast, né? É uma grande satisfação a gente estar aqui nos Estados Unidos, conversando com um profissional brasileiro que atende a comunidade de todo o mundo, né? E que veio para cá, deu certo, construiu algo de valor, não só profissionalmente, mas também pessoalmente. Isso é o que mais importa, sim, né, Vinícius? No final, o que vale é isso, né? Exatamente. Exatamente. Muito obrigada pela tua participação. E para você que está assistindo esse podcast, a gente vai deixar na descrição todas as informações aqui do Dr. Vinícius Bicalho e também aproveitando para agradecer aos nossos parceiros aqui do Alaska Tech Store e também aqui, ó, a gente está fazendo uma propaganda mesmo, de tabela para o Deassador. Que tá, nosso amigo Macedo, Débora. Que faz o melhor catering de churrasco aqui de Orlando e estamos sempre com eles e com a gente aqui, ó, a cuia do mate nos acompanha, né? O Deassador nos acompanha. Muito obrigada, Dr. Vinícius. E esperamos numa próxima a gente continuar essa conversa que foi maravilhosa, com mais informações pra gente, mais dicas e mais frases de impacto, né? Aprendizados para nós. Que isso é uma coisa muito importante para nossa vida, né? A gente poder ter insights do que as pessoas de valor nos trazem.
Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui. Acho que a gente nem viu o tempo passar, foi um bate-papo tão leve, né? Uau. E não doeu nada, e espero que seja o primeiro de muitos, que a gente possa interagir bastante e poder mostrar um pouco aqui nos Estados Unidos o lado do bom brasileiro, né? Tanto vocês quanto a gente, os nossos amigos aqui que estão nos ajudando na produção, todo mundo. Obrigado. E da próxima vez a gente vai tentar sentar todos do mesmo lado, né? Porque é o lado da mesa, né? E eu vou fazer outro pedido, viu, Roger? Além do mesmo lado, que o nosso amigo traga a carne também. Aí, Macedo. Aí, ó. Macedo, já tem esse pedido aí, hein? Viu? Não só a cuia, vamos com a carne. Já pensou? carne, Já pensou a gente exatamente. poder gravar Churrasco e gaúcho. um espetinho ali do lado? Coisa boa. Então, na próxima semana estaremos de volta. Hoje nós contamos aqui com o Dr. Vinícius Bicalho. Muito obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Foi uma satisfação enorme poder contar com todas as dicas, com toda a vida que você abriu, profissional e pessoal conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Até a próxima. Valeu.